Nos dias finais do ministério de Jesus, pouco antes da sua prisão, julgamento, condenação e crucificação, ele foi interrogado pelos grupos religiosos que existiam na época. Você lê esses nomes, essas nomenclaturas, fariseus, escribas, saduceus, e perguntaram para Jesus, como se diz lá na terra do Joel, de tudo um pouco. Perguntaram sobre impostos, sobre casamento, sobre se o homem pode deixar a sua esposa e casar com outra mulher, se a mulher pode deixar o marido e casar com outro homem. Enfim, fizeram uma série de indagações, de interrogações, obviamente com o intuito de fazerem Jesus se perder nas palavras, não é? Se equivocar nas palavras, como se aquele que é a verdade pudesse se equivocar nas palavras, e de alguma maneira ter um motivo para prendê-lo, porque eles estavam muito preocupados com o crescimento do ministério de Jesus. E um dos grupos é o grupo dos saduceus. Quem eram os saduceus? Você já leu esse termo na Bíblia? Só um comentário, não é dia de falar de história, mas para você entender um pouquinho sobre essa gente, eles eram um grupo político-religioso. É muito preocupante, não só hoje ao longo da história, quando religião e política se misturam. Geralmente não dá certo. É o que a gente tem visto por aí, mas eu não quero colocar hoje a mão no vespeiro, porque eu estou me curando da última vez, então eu vou evitar. Mas os saduceus eram uma mescla. Eles surgem ali no século II a.C., mais ou menos, depois da reconstrução do Segundo Templo, e vão até o ano 70 depois de Cristo, quando as tropas do general Tito invadem Jerusalém. Daí nós não temos mais notícia deles. Eles eram aristocratas, eles eram muito ricos, eles eram responsáveis pela manutenção do templo, e eles tinham uma peculiaridade: eles não acreditavam na vida após a morte. Eles não acreditavam em vida eterna, em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espírito. Para eles a vida era aqui e agora. Então, você vivia da melhor maneira possível, porque quando morria, acabava tudo. E eles se originaram, ou pensavam se originar das Escrituras, mas tinham esse entendimento equivocado. E aí, nós vamos ler uma história deles, Marcos 12, vamos lá no Evangelho, segundo dos Evangelhos, São Marcos, capítulo 12, do 18 ao 27, e eles interrogam Jesus, porque eles não acreditam na ressurreição, eles não acreditam num dos pilares da doutrina cristã, que é a vida eterna. Por que Jesus veio? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, morrendo não vá ao inferno, mas tenha a vida eterna. Como alguém que diz estar fundamentado nas Escrituras, não acredita na vida após a morte. Essa é a história que nós vamos falar. Então, os saduceus, que dizem, que pregam, que afirmam, que creem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Está lá em Deuteronômio 25. Era uma lei. O homem casava com uma mulher, se ele morresse, o irmão mais novo dele tinha que se casar com aquela mulher para suscitar descendência àquele irmão. Era uma tradição dos antigos. Aí eles contam uma historinha para Jesus que, obviamente, não aconteceu, mas eles contaram assim: ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. Então, pela lógica, o outro irmão tinha que se casar.
O segundo também a tomou, casou-se com ela, mas morreu. E nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Olha só, eles estão contando uma história de 7 irmãos que casaram com a mesma mulher durante a vida, e todos eles morreram, e morreu também a mulher. Passou a vida, passou a existência, passou a história, todo mundo morreu. Hipoteticamente, essa é a história. Aí eles perguntaram, eles não acreditam na ressurreição, eles não acreditam na vida eterna, eles não acreditam no céu ou no inferno, apesar deles se basearem em Moisés, nos escritos de Moisés, mas eles não acreditam. Na ressurreição, é a pergunta deles, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Então, hipoteticamente, eles estão falando, Jesus, bom, o Senhor prega a ressurreição, o Senhor prega a vida eterna, mas nesse caso, lá no céu, quem vai se casar? Visto que a mulher foi casada com 7 irmãos e agora estão, pressupõe-se todos lá no céu, ela vai ficar com quem? Com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o último? Quem vai ser o felizardo ou não? Porque convenhamos que mulherzinha também, Todo mundo que casava com ela morria. Aí está a nossa palavra, as palavras de Jesus estão aqui hoje. E Jesus respondendo disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? O erro dos saduceus, o erro dos fariseus, o erro dos católicos, o erro dos evangélicos, o erro dos espíritas, ou os erros, no plural mesmo. Os que podem ser os meus erros, os meus equívocos, em se tratando das coisas espirituais, é porque se não tem o conhecimento das Escrituras nem do poder de Deus. Por mais que os saduceus tivessem o Antigo Testamento, a Bíblia, do Gênesis até o livro de Malaquias, os 39 livros do Antigo Testamento, eles erravam na interpretação, erravam na doutrina, erravam não crendo na ressurreição, erravam fazendo todas essas conjecturas. Por quê? Porque eles não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos ler com atenção de novo o verso 24 de Marcos 12. E Jesus respondendo disse-lhes, a pergunta, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Todo equívoco, é isso que eu quero falar para você hoje, a partir das palavras de Jesus. Todo equívoco que pode, repito, acontecer inclusive na igreja evangélica ou na igreja católica, pelo Papa, pelo padre, pelo arcebispo, pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono, pelo apóstolo, pelo missionário, por quem quer que seja, pelo leigo. O erro acontece quando nós não sabemos das Escrituras. O que é que as Escrituras dizem sobre aquilo? Os saduceus falavam, ressurreição não existe. Não existe vida após a morte. Aí Jesus vai sanar esse erro deles assim, porquanto, quando ressuscitarem, vamos dizer que essa história aconteça, como vocês colocaram como hipótese, eles não se casarão, eles não se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Nos céus não haverá casamento. Eles, nas Escrituras, tinham essa informação, mas eles não criam. Então Jesus falou, vocês não acreditam, mas é assim, lá no céu não haverá casamento, como os anjos, nesse sentido. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar,
não tendes lido no livro de Moisés, o livro que vocês usam para me fazer uma pergunta, o livro que vocês usam para fundamentar a religião de vocês, a seita de vocês. O mesmo livro ensina como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus dos vivos, por isso vós errais muitos. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte: vocês leem o livro de Moisés, no livro de Moisés Deus se revela como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus é Deus de vivo. Como que vocês não creem na vida eterna? Como que vocês não creem na ressurreição? Como vocês não creem no céu? Se quando Deus se revela como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus se revela estando eles vivos, porque Deus é Deus deles, não porque eles morreram, Deus é Deus deles, porque eles estão vivos no céu. Mas vocês não creem, vocês erram muito por não saberem dessas coisas, por não fazerem. Veja, amados irmãos e amigos e amigas e irmãs, uma leitura singela do Evangelho. Singelo. É o que eu recomendo a vocês todos os dias. Leiam as Escrituras, leiam com singeleza, leiam como uma criança. Não tem erro. Você vai ler, então é assim que está escrito. Siga isso. E se o que eu faço, se o que eu creio, se as minhas convicções não estão pautadas nas Escrituras, mas no concílio, não sei de onde, de quando, de que papa, de que padre, de que pastor, de que denominação, aquilo não está nas Escrituras, para mim aquilo não serve. Não serve. Pastor, mas é uma tradição. Pois é, os saduceus também se tornou uma tradição. Crer que não existia vida após a morte era uma tradição dos saduceus. O cidadão nascia naquilo, ele era filho de saduceu, ele se transformava em saduceu. Imagina, gente, eles cuidavam do templo. Eles cuidavam do templo. Eles não acreditavam. Você vai ler isso em Atos 23, mais ou menos, 23:8, se eu não me engano. Eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam em anjos, mas eles liam nas Escrituras que os anjos apareciam corriqueiramente. Toda a história da narrativa do Antigo Testamento, os anjos estão presentes. Mas como que eles não acreditam? Como que as pessoas não acreditam nas Escrituras, não acreditam na Bíblia? E elas deixam as palavras de Deus de lado para seguirem uma tradição humana. Quantas tradições nós carregamos que não são de Deus, que não são da vontade de Deus, coisas que nós aprendemos na catequese, ou na escola bíblica dominical, ou na cartilha da igreja, no livro de doutrinas da igreja. Olha, gente, com todo respeito, quantos casamentos eu já vi acabar porque a mulher não se arrumava. Eu atendi uma senhora uma vez, numa igreja que eu fui pastor. Olha, aquela mulher não via pasta de dente, fazia tempo, o cabelo dela, coitada, tinha um cabelo comprido, bonito, mas não via um shampoo, um corte. Todo respeito eu vou dizer aqui, ela estava de saia. Eu sou de uma família de pessoas, de homens que têm muito pelo no corpo, mas ela tinha mais pelo do que eu. Ela estava mais parecida com um lobisomem do que com uma mulher. E aí ela vem para mim e fala assim: pastor, eu não sei por que o meu marido não me procura, porque o meu marido não é encantado comigo. E eu falei: meu Deus, como que eu vou dizer para essa senhora que ela está feia por causa de uma religião, de uma doutrina? É tão triste isso. Eu falo isso com pesar no coração, olhando para aquele ser humano e com o casamento comprometido, com a vida conjugal comprometida, porque seguia algo que alguém falou para ela, que ela não podia, enquanto mulher, se cuidar. Podia cuidar da aparência, do cabelo, dos dentes, de depilar uma perna. Não tem pecado nisso, gente. Então, vamos terminar com as palavras de Jesus, a última sentença do versículo 27.
Por isso vós errais muito. Por que nós erramos? Porque nós não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso, não fica comendo na mão dos outros, não. Adquira esse livro bendito e leia-o. Peça ao Espírito Santo que lhe dê iluminação no entendimento. Não faça nenhuma interpretação maluca do tipo dos saduceus, nem dos fariseus, nem de ninguém. Mas siga, aprenda com o Espírito Santo na leitura bíblica e seja liberto, porque Jesus também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.